Olá, alunos. Meu nome é Leandro Lopes. Estamos aqui estudando a disciplina de Novo Testamento, em concentração aqui nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Hoje, na nossa unidade 4 da nossa disciplina, nós vamos falar aqui um pouquinho do Evangelho de Mateus, né? Já que nós estamos concentrados aqui no estudo dos Evangelhos, né? Falar aqui um pouquinho de uns livros mais importantes, né? Desse que se engloba ali nos chamados evangelhos, né? O Evangelho de Mateus. Então veja, o Evangelho de Mateus, primeiramente, tradicionalmente, o Evangelho de Mateus era atribuído a Mateus, né? O primeiro evangelho é tradicionalmente atribuído a Mateus ou Levi. Levi era um outro nome de Mateus ali. Levi, ele, além de evangelista ali, de seguidor de Cristo Jesus, ele era cobrador de impostos ou publicano, né? Até a tradição cristã diz que Jesus ali, quando estava andando ali num determinado lugar, numa determinada estrada, na beira da estrada, Levi ali estava ali na alfândega, né, cobrando ali impostos, quando Jesus ali viu ele e chamou ele para ser o seu seguidor, né, seus discípulos. Isso é o que a história da tradição cristã fala, né. Então ele era um publicano e cobrador de impostos, e assim, a pessoa que era cobrador de impostos ou um publicano, naquela época ele era complicado, porque é como se fosse a Receita Federal hoje, né? Só que a questão ali é que naqueles dias de Jesus ali, o império que dominava aqueles dias era o Império Romano. Então o publicano ele tinha que arrecadar os recursos ali, os bens ali, e dar, digamos, para o inimigo, que era Roma, né? Então isso fazia com que o publicano ele tivesse ali uma má fama de ser essa pessoa que era, ou seja, era um judeu ali arrecadando impostos, arrecadando bens ali, entregando o seu inimigo. Então o publicano é como se fosse uma espécie de traidor. Só que quando a gente pega o contexto ali por trás, a gente percebe que esse contexto ali do publicano já foi algo assim muito bem, digamos, tramado pelos romanos para poder colocar justamente um judeu ali para ser o publicano. Então, não foi um mero acaso, não foi uma coisa assim aleatória, mas foi uma coisa bem trabalhada por trás, né? Então, assim, Levi, ele era um cobrador de impostos publicano, né? A quem Jesus chamou para ser um dos seus 12 discípulos. O Evangelho de Mateus é admiravelmente adaptado a uma igreja intimamente ligada ao judaísmo, né? Quando a gente estuda ali os evangelhos, a gente vai perceber que cada evangelista ali, cada evangelho, ele vai ser escrito para um público diferente, né? Então, por exemplo, aqui a gente percebe que o Evangelho de Mateus será dirigido de maneira majoritariamente, né, digamos assim, pelo menos provavelmente a maioria do seu público era um público mais judaico, enquanto o Evangelho de Marcos será para um público mais romano, o Evangelho de Lucas será mais para um público mais grego, né? Enfim, então cada evangelho ali ele terá um público específico, né? Então veja que o que se tornava cada vez, pelo fato de o Evangelho de Mateus está muito ligado ao judaísmo, né, como seu público, mas ao mesmo tempo, num momento onde tornava cada vez mais independente dele, né? Ou seja, estava ocorrendo uma transição ali. O judaísmo, a gente sabe que essa corrente ali do judaísmo, ali, o judaísmo ali praticante e tudo mais, ao decorrer ali de Jesus e posteriormente a gente vai ver que ele vai acabar sendo independente ali de algumas situações, né? Vai até surgir mesmo ali as comunidades cristãs e tudo mais, então vai haver algumas situações que é onde vai ocorrer o rompimento de vez, né, entre judaísmo e cristianismo, né? Então veja, respira a atmosfera do messianismo. Uma característica especial do Evangelho de Mateus é que ele respira, né, já esse messianismo, né, o Messias, o escolhido, o ungido de Deus. E no entanto tem uma mensagem para todo mundo. Então, ou seja, ao mesmo tempo que o seu público ali majoritariamente será judaico, mas ao mesmo tempo ele passa uma mensagem
universal para todo mundo, né? Então ele tem esse caráter também. Preserva a essência do pacto abraâmico, como, né, ligado ali a Abraão, o pai da fé, um homem tão importante dentro da literatura bíblica, e que não somente o cristão tem ele como modelo, acabou se tornando como modelo de fé, o pai da fé, esse homem tão importante de que até dentro do islamismo, ali ele também é tido como uma figura importante dentro do islamismo, assim como Davi, como Jesus, embora eles não reconheçam Jesus como Deus, como Salvador, mas para eles Jesus foi apenas um grande profeta, a qual eles só veem Jesus dessa maneira, né? Mas Abraão, eles têm o Abraão como uma pessoa muito assim importante, né? Como o pai da fé. Então veja, então o Evangelho de Mateus ele vai preservar essa essência do pacto abraâmico, né? Onde põe em relevo os benefícios de Deus a Abraão e a sua semente, como povo separado. Interessante que, dentro da história bíblica, a gente percebe que, pelo fato de Deus ter escolhido o povo de Israel, de ter separado o povo de Israel, isso causou-lhe uma espécie de, até a gente pode usar a expressão ali sectário, né? Não, ao mesmo tempo fazendo um anacronismo aqui, mas, até porque não existia essa palavra na época, né, sectário, mas se a gente pudesse usar uma expressão, seria um sectarismo, porque o fato do povo de Deus ele ter sido um povo separado, fez com que eles acabassem sendo mal vistos também por outras pessoas, né, por outras nações, por outros reinos. É como se hoje a gente falasse assim, olha, eles não querem se misturar conosco porque eles têm o nariz empinado, ou eles querem ser mais do que a gente, usando uma expressão mais de hoje, né, de hoje em dia contextualizada, seria basicamente isso. Simplesmente por ele ser um povo separado. Mas separado por quê? Porque era um povo santo, né? A palavra separado ele tem esse caráter de santidade, de santificação, de se separar, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, é consagrada a algo, a ser obreiro, a ser um pastor, um diácono, um presbítero, quando essa pessoa é separada ali, ou é consagrada, melhor dizendo, ela está sendo separada para um serviço santo, para um serviço para Deus. Então, esse pacto, fazendo parte dessa essência do abraâmico, né, desse pacto de Abraão, fazia com que o povo também se tornasse um povo consagrado a Deus, separado para o serviço para Deus. Por isso que quando Deus ali liberta o povo hebreu do Egito, eles eram escravos lá, mas escravos do homem. Quando Deus fala, olha, deixa o meu povo sair, diga Moisés, diga para ele, diga Arão para o faraó, para que ele liberte vocês, para que vocês celebrem uma festa no deserto, para que eles me sirvam no deserto. Interessante que Deus liberta o povo hebreu de uma escravidão ali, que era escravo do homem, e eles vão para o deserto, eles vão ser escravos, mas agora escravos de Deus. Até porque essa palavra mais tarde, servo, ela vai significar literalmente escravo, né? Então veja, era um povo separado, mas separado para Deus. Mas acrescenta, e por meio de você, ou seja, por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, um caráter universal. Por isso que a Bíblia ela tem esse caráter também universal na sua revelação. Quando aqui Deus diz, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados, é uma promessa, né, a gente vê uma promessa universal. O tema do Evangelho de Mateus é anunciado em suas palavras de abertura, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1. Interessante que só o Evangelho de Mateus é que vai ter essa genealogia, né? E é interessante porque aqui vai aparecer 4 mulheres, 4 pessoas que dentro da literatura bíblica elas não foram muito bem vistas, né? Tamar, né? A gente vai ver aqui a história de Raabe, a história de Ruth e de Batseba, que cometeu adultério ali com Davi. Então veja que essas 4 mulheres elas vão entrar dentro dessa genealogia, ou seja, 4 mulheres que tiveram um passado, digamos, um passado não muito legal, né? Mas que acabaram pertencendo à linhagem de Jesus Cristo, né? Interessante isso.
A Ruth, por exemplo, acabou se tornando a bisavó de Davi. Raabe, a meretriz, basta a gente lembrar lá da passagem lá de Jericó, dos muros de Jericó, foi uma mulher que acabou se casando ali com um homem da tribo de Judá. Tamar é aquela que a gente vai ver ali que era a nora de Judá, um dos filhos de Jacó, né? Que acaba ali se deitando com ele com o propósito de ter um filho, né? Basta a gente ver essa história lá em Gênesis capítulo 38. E ali a gente vê a história de Batseba, né? Onde a Bíblia registra que naqueles dias estava tendo guerra, porém Davi não foi. Davi estava passeando ali pelo deserto quando avista ali Batseba, onde ela estava tomando banho, e ali ele pede para os seus empregados ali chamar ela, e ali acaba ali cometendo adultério, já que ela era esposa ali de Urias, um soldado fiel, inclusive a Davi, e que depois Davi ali acaba tramando ali a morte dele para ele ficar ali, digamos, no primeiro pelotão ali do exército, né? E obviamente quem fica ali no primeiro pelotão, na primeira linha de frente ali, obviamente correrá mais risco de morrer, e assim foi a ideia de Davi ali. Mas essas mulheres aqui mostram também que Mateus ele quis mostrar que dentro da linhagem de Jesus Cristo, essas mulheres, por mais que tenham um passado ali, um passado não muito legal, não muito bom, mas elas, dentro do plano de Deus, elas acabaram ali entrando dentro da genealogia de Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Então veja, os elos de ligação na história do povo de Deus aparecem em Gênesis, né, com o primeiro livro da Bíblia, e um aparece em Ruth, capítulo 4, versículo 18, em que a linha messiânica termina com Davi. Interessante que a palavra Davi ela é o nome que mais vai aparecer na Bíblia, até mais que o nome de Jesus Cristo. Então, Davi, ele tem uma importância tão grande dentro da literatura bíblica, dentro da revelação de Deus, que o nome dele vai aparecer mais vezes que o nome do próprio Jesus Cristo. E tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um sentido teológico por trás, né? Então veja, Mateus apanha a genealogia nesse ponto e ilustra seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando a gente vai ver a genealogia lá, ela acaba ali em Jesus Cristo. Ou seja, significando que tem uma origem, mas o final acaba em Jesus Cristo. É por isso que a lei, por isso que a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, a lei, por exemplo, ela serviu, Paulo vai dizer que a lei serviu como um pedagogo, né? E Paulo tira essa expressão pedagogo. É interessante que Paulo ali, que tinha esse conhecimento da cultura judaica, mas também tinha esse conhecimento da cultura grega, ele pega essa palavra pedagogo dentro daquele contexto romano ali, porque originalmente o pedagogo, ele era ali um escravo, né, um escravo romano, a qual o seu senhor designava ele para poder ali estar orientando, dando as instruções para o filho do seu senhor até a sua maioridade. Então ele ensinava no dia a dia as coisas da vida, orientando, né, ensinando e tudo mais, até que essa criança viesse ali chegar à sua maioridade, né? E é interessante que dentro disso Paulo ele usa, né, essa analogia do pedagogo para a lei, né, dizendo que a lei ela serviu de aio. Essa palavra aio é que vai vir a palavra pedagogo de hoje em dia, né? Daí que vai derivar a palavra pedagogo que a gente conhece hoje, né? Mas é interessante que Paulo fala, ó, a lei serviu de aio, ou de pedagogo, até Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a lei, ela serviu nesse ponto até chegar à sua maioridade, que é Jesus Cristo. Então é interessante isso. Então, a genealogia aqui, essa ideia que Mateus quer aqui trazer é o seguinte, existe a origem, existe o desenvolvimento e existe aqui também a finalidade, né, que é Cristo Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar, por exemplo, como Jesus alargou e explanou a revelação que começara com as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Interessante isso aqui, porque Jesus ele vai alargar, ele vai dar um novo propósito à lei, né? Por isso que ele vai dizer, olha, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir e dar um sentido para ali a lei. Então, Jesus ele vai dizer, olha, vocês aprenderam
que os antigos disseram que era para amaldiçoar as pessoas. Mas hoje eu digo para vocês, ao invés de amaldiçoar, eu digo para vocês abençoarem os seus inimigos. Vocês ouviram que os antigos disseram isso, isso e isso. Mas hoje eu dou aqui um novo ensinamento. Então veja que Jesus ele veio de fato dar um sentido para a lei. Ele não veio para abrogar, mas ele veio dar um verdadeiro sentido da lei. Então ele veio para alargar a revelação, ele veio para clarear aquilo que o Antigo Testamento já falava a respeito dele. Porque os profetas, por mais que eles foram um canal importantíssimo de Deus na revelação divina ali, inclusive em relação ao Messias, mas a Bíblia ela trabalha, digamos assim, eu vou usar essa expressão trabalha, mas a Bíblia ela tem esse caráter de uma revelação progressiva. Eu sei que existem linhas de interpretação, existem teólogos que discordam dessa expressão revelação progressiva, que ela é progressiva porque eles entendem que a revelação fechou ali quando o cano é fechado, né? E ali, de certa forma, é uma crítica à questão de profecias hoje em dia, enfim, mas o crente mesmo sério sabe que Deus não dá novas revelações no que se concerne ao cano, porque o cano já foi fechado, né? O cano já foi fechado, por mais que de vez em quando supostamente são encontrados livros aí e tudo mais, mas o cano já foi fechado, não tem como abrir o cano novamente e incluir um livro ali, não tem mais, o cano já foi fechado, por mais que apareçam ali de vez ou outra os supostos documentos ou manuscritos, né? Enfim, mas a Bíblia, a gente vê isso nitidamente, que a Bíblia ela trabalha, né? Ela é progressiva, porque a Bíblia ela vai usar uma expressão chamada plenitude dos tempos, ou seja, a Bíblia ela vai, ao decorrer que vai passando, né, o Antigo Testamento ali, até chegar ao Novo, a Bíblia ela vai estar dando uma clareza nas revelações, no que se concerne ali aos propósitos de Deus. Então a gente vê que Jesus ali, ele acaba, de fato e de verdade, ele acaba explanando, ele acaba clareando coisas que ainda estavam obscuras, coisas que ainda o ser humano ali não entendia. E isso a gente vai ver nos evangelhos, a gente vai ver várias vezes algumas situações ali específicas onde os próprios discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Tanto é que Jesus vai falar, olha, até agora vocês não entendeste isso que eu digo até agora, né? Então, os próprios discípulos tiveram essa dificuldade ali de entender algumas coisas ali. Então, Jesus ele veio também para alargar, para clarear aquilo que até então o Antigo Testamento não vai dar muitos detalhes, né? Os profetas vão falar de um Messias, o Antigo Testamento vai estar falando de uma pessoa, de algo vindouro e tudo mais, mas não entrou em detalhes. Já o Novo Testamento, Jesus vai ser o cumprimento aqui, e juntamente com esse cumprimento, ele vai ser aquele que vai explanar. Ele não somente vai dar clareza, mas ele vai expor ali, de fato e de verdade, o que é o Messias, para que ele veio, né, qual o seu propósito, e Jesus vai estar falando isso ao decorrer ali do Novo Testamento, nos Evangelhos, né? Ele veio, né, para cumprir a vontade do Pai, ele ama fazer a vontade do Pai, o alimento dele é fazer a vontade do Pai, então sempre Jesus vai estar ali fazendo mencionando o nome do Pai, né, do Pai eterno, que ele estava ali cumprindo o que o Pai eterno ali determinou. Então veja que interessante. Então veja, embora seja fortemente judaico em caráter, o Evangelho de Mateus foi escrito também para benefício dos gentios, né, ou seja, daqueles que não eram judeus. Geralmente quando a gente lê essa palavra gentil dentro da Bíblia, especialmente ali naquele contexto do Novo Testamento, gentil era aquele que geralmente não era judeu, né, ou que não fazia parte da aliança. Então veja que a Bíblia, a sua revelação, a Bíblia ela foi escrita para o judeu, ela foi escrita para o gentil e ela foi escrita também para o público, né, nesse contexto de igreja. Então a Bíblia ela vai ser direcionada para públicos também, públicos específicos. Tem coisas que a Bíblia falou para os judeus e não para a igreja.
Tem coisas que a Bíblia fala para a igreja e não para os judeus. Então é basicamente isso. Então veja, uma vez que a comissão final ordenava que os 12 fizessem discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19. Então veja, por mais que o público de Mateus fosse um público mais judaico, mas também teve esse caráter também ali para um público gentil, ou seja, aquele que não era judeu. Até porque essa expressão fazeis discípulos de todas as nações, então envolvia, obviamente, dentro da expressão aqui, pessoas fora do público judaico. Então isso mostra, né, o caráter universal também da palavra de Deus. Então até aqui, caros alunos, nessa unidade 4, nós aprendemos um pouquinho aqui sobre o Evangelho de Mateus, né, que o nome de Mateus também era Levi, que ele era um publicano ou um cobrador de impostos, e que nós vimos aqui também que a questão aqui que o Evangelho de Mateus é o único que registra aqui a genealogia da maneira que né, apontando ali a sua origem, mas se cumprindo ali, né, em Jesus Cristo. Então, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa unidade 4 aqui, desse estudo que nós estamos tendo até agora. Até a próxima.